Glória a Deus. Toda vez que eu ficar em silêncio, você dá um glória a Deus para me ajudar, tá bom? Amém? Glória a Deus. Como é bom ver a pastora Magda ministrando. Me fez lembrar as ministrações da Heike. Quantos aqui conhecem a Heike Becker? Quantos aqui conhecem? A Heike Becker foi uma das mentoras da pastora Magda. É uma senhora que só ressuscitou mais de 200 mortos. 480 mortos. Lembrei dela, pastora. Glória a Deus. Muito bom ver o mover de Deus. Eu gostaria de agradecer ao Mateus, à Bianca, pela oportunidade, pela confiança. Esse casal de missionários, generais do Senhor. Glória a Deus, estou muito contente de vir aqui trazer a palavra do Senhor, fazendo novas amizades, novas conexões em Cristo. Gabriel, né? Gabriel, glória a Deus. Espero ter um tempo de mesa com você, em nome de Jesus. Amém? Galera, abram as suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 1, verso 15. Marcos, capítulo 1, verso 15. Aleluias. Enquanto isso, feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor continue movimentando as águas sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante de um mover profético. Estamos diante, Deus, de um momento apostólico, Pai. Deus, sabemos que o Senhor está aqui desde o começo dessa vigília. Então, traga essa consciência, Pai. Traga essa consciência a todas as pessoas que vieram a este lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só um minutinho que o meu tablet deu uma apagada aqui. Só um minutinho. Vai dando um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus que eu tenho uma cópia aqui. Amém? E voltou. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, Marcos, capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Antes de começar a pregar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Michael Silva, sou casado com a mulher da minha vida, a Gabriele. Se levante de pé, levanta. Levanta de pé. Só para o pessoal ver que homem feio, se for de oração, casa. E com mulher bonita ainda. Amém? Você que é feinho, dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Aleluias! Irmãos, tem uma pesquisa que diz que 99% dos homens feios crentes casam com mulheres bonitas. Glória a Deus! Aleluia! Se você crê, dá um glória a Deus mais forte aí. Aleluia! Glória a Deus! Somos fundadores do Fire Movement, um movimento de cura, um movimento de proteção, de discipulado. E nesses dias estamos experimentando de forma densa a presença do Senhor. Esses dias um jovem com um braço quebrado chegou em nossa reunião e em uma oração de imposição de mão, de forma instantânea, ele foi curado. Amém? Quantos aqui já participaram do Fire aqui? Amém? Um outro jovem com um problema no ligamento no joelho, sem conseguir andar direito, em oração de imposição de mãos, ele começou a pular e a glorificar o nome do Senhor. Quem sabe hoje não seja uma noite dessas, amém? Estou debaixo e submisso à voz do Senhor, amém? Glória a Deus, somos pastores de jovens lá da Igreja Batista Girando Vidas, pastor Osmar e pastora Marta Dutra. Não puderam vir, o pastor Osmar está viajando em um compromisso, mas ele mandou um abraço
a toda a igreja, ao pessoal, ele gostaria muito de estar aqui. Estamos debaixo do envio dos nossos pastores. Amém? Glória a Deus. Sou casado há 10 anos com a Gabriele. O que mais? Não lembro mais do que eu ia falar sobre quem eu sou. O TDAH baixa aí, acaba esquecendo as coisas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar hoje sobre o Evangelho. O Evangelho como um agente de transformação. Uma mensagem antes, já fomos submersos pela palavra do Senhor. Agora vamos falar sobre o Evangelho e o papel do Evangelho. Porque quando escutamos essa palavra, temos a tendência de achar que o Evangelho é um final. Mas o Evangelho não é simplesmente um final. O Evangelho é um start. O Evangelho é um agente de transformação, seja ele moral ou na nossa cosmovisão. E para falar sobre o Evangelho, primeiramente eu quero ser bem didático aqui e explicar o que é o Evangelho. Ao olharmos para o texto, eu gostaria agora que vocês repetissem comigo a parte B do texto aqui, que digam, arrependam-se e creiam no Evangelho. Glória a Deus. Estamos em uma época, em uma geração onde somos bombardeados por más notícias. Quando olhamos para o Instagram ou para os jornais, percebemos que as notícias más engajam muito mais do que as notícias boas. Tem muito mais visualização a guerra lá do Irã com Israel do que a inflação talvez sendo controlada. Tem muito mais visualização e like um avião lá caindo na Índia do que o Zubeldia sendo mandado embora de São Paulo. Quem é São Paulino aí? Glória a Deus. O Zubeldia caiu. As notícias más, elas engajam. E somos pessimistas por natureza. Afinal, se olharmos para a nossa origem, as notícias más nos livrava de sermos mortos por um animal selvagem, por exemplo. As notícias más nos protegeram durante uma era das nossas vidas, quando éramos ainda caçadores e coletores. Mas, apesar de sermos pessimistas por natureza caída de Adão, o Evangelho é ao contrário disso. O Evangelho é uma boa notícia. Amém? Repita assim comigo, o Evangelho é uma boa notícia. Portanto, você não precisa estar submisso às más notícias. Você não precisa estar submisso ao presidente X ou ao presidente Y, porque você está debaixo da submissão das boas novas, as boas novas do Evangelho. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluias. O Evangelho, meu irmão, significa boa notícia. Toda vez que Roma conquistava um lugar, eles mandavam algumas figuras. Eu quero citar aqui duas. Uma delas era os apóstolos. O apóstolo, ele era um fundamentador de uma cultura. O apóstolo, ele chegava em um lugar, em um ambiente, e ele fundamentava a cultura de Roma. A segunda pessoa que eu quero citar são os evangelistas. Eram enviados evangelistas. E o evangelista, ele era um portador de uma notícia. Ele era o portador das boas novas. Ele chegava sobre o lugar anunciando que Roma agora estava sob o controle. E toda aquela cidade, ou aquele lugar, ou aquele país, estava debaixo da jurisprudência de Roma. Ou seja, o evangelista, ele era um portador das boas novas. Quantos aqui são evangelistas? Quantos aqui são portadores das boas novas? Aleluia. Para elucidar melhor, eu quero ler um texto aqui para você, que está em Marcos, capítulo 16, verso 15, e diz assim: E ele disse: Vão
pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Meus irmãos, pregar o evangelho é dar uma boa notícia. Deixa eu ilustrar melhor com uma história. Imagine que você está preso em uma prisão, em uma cadeia bem escura. E de repente, você percebe que alguém chegou lá sobre essa cela e ele destrancou o cadeado e te chamou para fora. Você, sem entender nada, você se sente contente, feliz e sai para fora. Só que você percebe que os outros cadeados estão destrancados. Um evangelista tem esse papel de sair de cela por cela, avisando: o cadeado está destrancado. O seu papel como evangelista é passar de cela por cela, dizendo: olha, você não precisa ser escravo da prostituição. Olha, você não precisa ser escravo dos seus medos. Olha, você não precisa ser mais escravo dos seus traumas. Porque o evangelho é uma boa notícia. A notícia de que Deus enviou o seu Filho amado, que morreu numa cruz e desfez a inimizade que havia entre o homem e Deus. Quantos podem dar uma glória a Deus? Aleluias. Pregar o evangelho é dar uma boa notícia. O evangelho é a notícia de que nos livramos da ira de Deus e agora somos aceitos por Deus. Aleluias. Olha o que diz no evangelho de João, no capítulo 6, no verso 37. Todo o que o Pai der, virá a mim, e quem vier a mim, jamais rejeitarei. Amém? Glória a Deus. Quantos jogaram futebol na rua já? Estouraram o dedão? Amém? Você sabe que quando se joga futebol na rua, normalmente os dois melhores, eles tiram para o ímpar e começam a escolher as pessoas. Normalmente o mais ruimzinho fica por último, né? Eu sempre ficava por último. Tristeza. E começam as escolhas. Eu quero o João, eu quero o Pedro, eu quero o Joel. O Joel ficava por último comigo ali. Eu quero o Fernando, eles vão escolhendo. Imagine que está lá na onde estão jogando futebol o Vinícius Júnior. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo esse ano. Amém? Imagine que ninguém escolheu o Vinícius Júnior. Ninguém escolheu ele. Você acha que o Vinícius Júnior ia ficar triste porque ninguém escolheu ele? Com certeza não. Porque o Ancelotti escolheu ele. Alguém maior escolheu ele. Ou seja, alguém maior te escolheu. Então, o espírito da rejeição não pode nos governar, porque alguém maior, chamado Deus, chamado Jesus, nos escolheu. O evangelho é essa notícia de que éramos escravos dos nossos medos, do pecado, mas agora alguém maior nos escolheu. Então não precisamos andar refém de escolhas dos homens, refém das nossas rejeições, porque Jesus te escolheu. E como evangelista, você precisa avisar para as pessoas: alguém te escolheu. Alguém maior te escolheu. Uau! Isso é muito profundo, meus irmãos. Isso é muito profundo. O evangelho, ele é profundo. O evangelho nos torna iguais. Em 2 Samuel, no capítulo 9, no verso 13, diz assim: então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Amém? Irmãos, todos nós aqui conhecemos a história de Mefibosete. Amém? Quantos aqui conhecem a história de Mefibosete aqui? Levanta a mão, faça um sinal com essa mão. Glória a Deus. Alguns não conhecem. Mefibosete, ele era um homem aleijado, e ele era neto do rei Saul. Ele morava num palácio, ele era acostumado com as regalias do palácio. Só que agora Saul morre, e Mefibosete vai morar em um lugar chamado Lodebar. Ele vai morar na pior quebrada de Israel. Quantos aqui moram em quebrada aqui, que nem eu? Quantos aqui? Aí, ó, é nós.
Ele vai morar num dos piores lugares, num lugar violento. E de repente, o novo rei que assume, o rei Davi, chega a ele a notícia sobre Mefibosete. E ele lembra de uma aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete. E ele chama de volta para o palácio Mefibosete. Irmãos, Mefibosete, ele não foi chamado para o palácio porque ele era um cara legal, ou porque ele era um rei. Não. Ele foi chamado para o palácio por conta de ser da família real. Sabe, o nosso problema é que às vezes achamos que as coisas vão se movimentar por conta da nossa habilidade, por conta das nossas skills. Frutos do pecado adâmico. E se não tiver Jesus em nossas vidas, só resta coisa ruim. Jesus te chamou. E o mesmo que te chamou, Ele é fiel e justo para te capacitar. Amém? Mefibosete, ele era uma pessoa aleijada. E ele se assenta à mesa com o rei. O interessante é que em uma mesa, a única parte que não mostra, que não fica exposta, são os pés. Porque na mesa da graça de Deus, todos nós somos iguais. Na mesa da graça de Deus, todos nós, habilidosos ou não habilidosos, somos iguais. Quantos creem nisso? Aleluias. O Senhor está te chamando para se assentar à mesa de Deus. E não é pelas suas habilidades. O problema é que às vezes nós olhamos para nós mesmos e começamos a dar desculpa para o Senhor. Eu não vou começar um trabalho numa praça, sabendo que o Senhor me deu uma visão sobre aquele trabalho. Eu não vou começar porque eu não tenho muita habilidade para falar em público. Eu não vou começar um grupo pequeno porque eu não sou tão bom para falar, para me expressar. Sabe? Isso só está revelando que você é escravo. Que você é escravo de si mesmo, do seu orgulho. O Senhor não te chamou para ser escravo do seu orgulho. Amém? Quantos querem estar submisso à voz do Senhor? Aqui. Quantos querem estar submisso à visão que o Senhor te deu? Irmãos, hoje é um tempo de começar a tirar do papel todos os planos e projetos que o Senhor nos entregou. Não esteja submisso ao seu orgulho. Aleluias. Irmãos, o Evangelho prega que devemos amar ao próximo. Quantos aqui amam o seu próximo? Acho que isso aqui é a parte mais difícil, né? Amar o próximo. Mateus 22, 39. E o segundo é semelhante a ele. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Pois é. Amar é difícil ou é fácil? Me respondam. Amar é difícil ou é fácil? Difícil? Vamos ver se é difícil? Quantos aqui são pais? Acho que a maioria é jovem, mas pelo menos tem alguma criança na família recém-nascida. Quantos aqui tem? Acabou de nascer. Algumas pessoas aqui, né? Quantos aqui amam essa criança? Amém? Quantos aqui gostam dessa criança aí? É fácil ou é difícil? É fácil ou é difícil? Então, fácil? É fácil gostar de criança? Não? Bebês são os seres mais difíceis de gostar. Mas Deus não chamou você para gostar. Deus chamou você para amar. Amar é um sentimento muito maior do que gostar. Amém? Deus não te chamou para gostar das pessoas. Deus te chamou para amar as pessoas. Porque quem gosta faz o que dá para fazer.
E quem ama não, mesmo chorando, o bebê chorando lá de noite, acordando de madrugada, você vai acordar, você vai dar de mamar para o seu filho, porque você ama. Amém? Amar é algo mais profundo do que simplesmente gostar. Deus te chamou para amar as pessoas. Quem ama não olha para as circunstâncias, ele simplesmente faz, porque ele vive debaixo de um propósito. Ele escuta a voz do Senhor e vive debaixo da voz potente do Senhor. Quem ama faz o que tem que ser feito. Deus te chamou para amar as pessoas. Isso muda os nossos pensamentos, isso causa um mindset, nossas mentalidades. Porque você vai começar a viver não pela sua vista, você vai começar a se doar pelas pessoas, não com expectativa no que elas podem fazer por você. Não, você vai começar a caminhar pelo aquilo que você ouviu do Senhor, pela uma verdade que ecoa dentro de nós. Não andamos pelo aquilo que sentimos, amém? Andamos pela palavra do Senhor. Andamos por propósito. Sabe, o coração do homem, meu irmão, ele é enganoso. E os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. Mas o Senhor não te chamou para andar pelo seu sentimento. O Senhor te chamou para ser governado pela palavra do Senhor. O seu sentimento muitas vezes vai fazer você se meter em enrascadas, entrar em relacionamentos que não era para você entrar. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é imutável. Ela é eterna. Quantos aqui andam pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, você vai andar sobre essa verdade. A verdade de que você foi chamado por Deus para amar as pessoas. Não simplesmente gostar, porque quem gosta vai parar de gostar no primeiro tropeço que a pessoa dar. É por isso que é muito importante, meus irmãos, viver em igreja local, quantos aqui fazem parte de uma igreja. A igreja nos treina para nos parecermos mais com Cristo. Eu creio que estamos vivenciando, como Igreja do Brasil, um momento de igreja de amigos. Porque amigos dizem a verdade. Amigos olham nos olhos dos amigos e dizem a verdade. Eu sou tão amigo da pastora Magda, que se ela cometer um pecado de mentira, eu vou olhar no olho dela e vou falar: pastora, você cometeu um pecado de mentira, eu não quero uma amiga mentirosa. Amigos dizem a verdade. Isso é amar. Isso é dizer a verdade. Quem é a pessoa que mais te ama aí? Seus pais. Depois de Deus, seus pais, com certeza. Amém? Você já parou para pensar que a maioria das coisas que o seu pai fala para você, ou é uma bronca, ou é falando para você que você precisa melhorar em algo? Já parou para pensar isso aí? Porque o seu pai, ele quer o seu bem. Amém? O seu pai não é o seu tiete. Não é alguém que quer te conquistar. Não é um... Já viu adolescente no começo de namoro? Já viu adolescente no começo de namoro? Elogio e não sei o que lá e tal e tal. Vai passando o tempo, vai começando a mostrar as asinhas, alguns, né? Glória a Deus. Mas o Senhor te chamou, amém? Para amar as pessoas. O Evangelho nos ensina a servir. Olha o que diz em João 13:5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Meus irmãos, você já parou para pensar que o único rosto que você não consegue enxergar é o seu próprio rosto? Isso precisa nos ensinar algo. O Evangelho não é sobre consumismo. O Evangelho não é sobre criar uma expectativa em uma reunião. Irmãos, nós viemos aqui para essa reunião, não foi para consumir um produto. Nós estamos reunidos aqui simplesmente para receber uma palavra de envio
e ir para o nosso campo missionário, que é a nossa escola, que é a nossa faculdade. Amém? Que é o nosso trabalho. A reunião dos santos simplesmente é um abastecimento. Mas a nossa missão, o nosso campo missionário é as nossas escolas. É onde estamos inseridos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. A reunião dos santos nada mais é do que alguém abrindo o estatuto, dizendo, olha, sobre você está o poder de Deus, você tem direito de colocar a mão sobre os enfermos, você tem o direito de orar pelos aqueles que estão endemoniados e o demônio sair. Mas o nosso verdadeiro campo missionário é onde o Senhor nos inseriu. Glória a Deus. Quantos aqui vão sacudir o lugar onde o Senhor colocou? Aleluias. O evangelho não é sobre consumismo, irmão. Sabe, o problema da nossa geração é que somos uma geração consumista. O padrão da nossa geração é qualidade. Você vai num restaurante e se o restaurante não for do seu agrado, tem vários outros para você ir. Tem muitos outros restaurantes para você ir. Você vai em um lugar para passear, se o lugar não for legal, você vai em outros. O problema é que nós pegamos essa mentalidade e queremos trazer para a igreja. E se não for o pregador que eu gosto, não foi legal o culto. Se não for o louvor, os louvores que eu gosto, o louvor do hype, Deus não está operando sobre aquele lugar frio. Meu irmão, o ajuntamento dos santos não é sobre consumir algo, mas é sobre servir, sobre dar. Sabe, meu irmão, quem tem fome, come em casa. Você veio aqui para dar. Sabe, o problema é que chegamos em uma reunião dessa e você fala para Deus, Deus, eu quero receber. Não, você não veio para receber, você veio para dar. Xaralabassunda labaxê. Mas eu não ganhei um abraço. Não, você não veio para ganhar abraço. Que carência é essa? Você veio para dar abraço. Você não veio para receber uma oração. Você veio para dar uma oração. Chapar, você chapa na sua casa. Aqui é lugar de serviço. Mas o problema é que achamos que se não tiver estirado no chão, não recebeu. Se eu estiver lá servindo no estacionamento, eu não servi direito, eu não recebi, não. O irmão que está no estacionamento, ele está prestando um culto agradável ao Senhor. Uau! O irmão da cantina, ele está prestando um culto agradável ao Senhor. O evangelho é sobre servir, não é sobre ser servido. O nosso mestre Jesus Cristo, ele serviu. O cristianismo é sobre servir. Dá um amém aí. Glória a Deus. Dá um amém, nem que for um amém. Glória a Deus. É melhor dar do que receber. Quantos aqui já deram alguma coisa para uma pessoa que estava precisando e se sentiu muito bem? Sentiram assim uma alegria dentro dele. Quando nós doamos ou damos algo para alguém, a ciência descobriu que nós liberamos, que é liberado sobre o nosso cérebro, um hormônio chamado oxitocina. Esse hormônio, ele é o mesmo hormônio que é liberado sobre uma mulher quando ela ganha neném. Ela recebe uma descarga de oxitocina e essa descarga de oxitocina faz ela se apaixonar pelo bebê. Mulheres que têm déficit de oxitocina quando ganham neném, ela tem uma depressão pós-parto. É o mesmo hormônio e os cientistas, eles descobriram que esse hormônio é um dos principais agentes contra a depressão. E olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Mas o problema é que estamos achando que para vencer a ansiedade, para vencer a depressão, precisamos consumir. Quanto mais filme da Netflix, quanto mais streamers, quanto mais coisas, quanto mais restaurantes eu conhecer, quanto mais lugares eu viajar para conhecer,
O segredo para a ansiedade, o segredo para a depressão é dar. Quando eu dou, quando eu sirvo o meu irmão, eu recebo do Senhor a alegria, a paz que excede todo entendimento humano. Quem é ambiente mais propício para isso do que a igreja? Igreja é um ambiente onde damos uns aos outros, partilhamos uns aos outros. Igreja não é um lugar confortável, não é um lugar do hype, que você vai ficar bem e tranquilo. O culto não foi feito para você sair daqui leve, não, o culto foi feito para você sair daqui pesado e dizendo, eu preciso fazer algo, eu preciso de uma mudança de vida. Todo pastor, a maioria dos pastores, acho que 99,9%, ele é um pouco inconveniente. Já percebeu que a maioria dos pastores fala para você olhar para o seu irmão do lado e diz, olha para o seu irmão do lado e diz para ele, como você está hoje? Diga a ele que ele está bonito. Quantos aqui já perceberam isso aí? É confortável ou desconfortável isso aí? Algumas vezes é desconfortável, você vai olhar para o irmão, talvez às vezes você nem conhece. É um pouco desconfortável, mas isso é proposital. Nós estamos gerando um ambiente desconfortável. Aqui não é para ser um ambiente bonitinho, quentinho, não. Aqui precisa ser um ambiente desconfortável mesmo. Estamos treinando homens e mulheres, soldados do Senhor, para combater as potestades que estão nas áreas celestiais. Amém? O Senhor está te levantando como um general aí, em nome de Jesus. Eu gosto de uma frase do Tim Keller, que diz assim, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o verdadeiro evangelho as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Não é sobre você, é sobre Jesus. Amém? Não é sobre você, não é sobre as suas habilidades, é sobre Jesus. Aleluias. Irmãos, em Gênesis capítulo 3, no verso 15, diz assim, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Isso daqui é um apontamento profético para Jesus. Jesus, ele esmagou a serpente. Amém? Quantos creem nisso? Mas a serpente feriu o seu calcanhar, feriu Jesus, amém? Na cruz. Quantos creem nisso? Quantos já leram esse texto? Mas a serpente foi esmagada. Essa é a boa notícia, a serpente foi esmagada. Andamos debaixo dessa palavra. Billy Graham disse, eu li a última página e acaba tudo bem. Aleluias! Você vive debaixo das boas novas. O véu se rasgou e você vive debaixo das boas novas. Você não precisa ser escravo da ansiedade. Ah, mas eu estou tão ansioso, eu estou tão depressivo. Vai com depressão mesmo, Deus te chamou com depressão mesmo. Vai com depressão pregar. Enquanto você está pregando nas praças, Deus está te curando. As nossas chagas têm poder para curar outras pessoas. Aleluias. Deus, ele está levantando um exército de jovens. Aleluias. Você já parou para pensar o porquê de você ter nascido nessa era? Uou. Já parou para pensar o porquê de você não ter nascido nos anos 50 ou na época de Jesus? Deus, ele te chamou para uma era. Deus te chamou para ser resposta de uma geração. Ah, mas eu não estou entendendo porque eu estou depressivo. Você é resposta para uma geração depressiva. Eu não estou entendendo porque eu estou ansioso. Você é resposta para uma geração ansiosa.
Talvez você veja aqui atrás de uma revelação nova. Mas que revelação é essa nova? A revelação já foi dada através de Jesus, que morreu na cruz. Você só precisa tomar posse e começar a fazer o que Deus chamou você para fazer. O problema é que às vezes nós queremos mistificar muitas coisas. Eu preciso de uma palavra de envio. Eu preciso de uma palavra sobre envio sobre as nações, para começar um trabalho numa praça. Não, a palavra já está liberada, é só começar. Faz o que Deus chamou você para fazer, não tem muita firula não. Abre a Bíblia e vê lá. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A revelação já foi dada. O maior milagre não foi Deus ter feito o mundo. Não. Ele é poderoso, glorioso. Isso não foi o maior milagre. O maior milagre foi Deus ter encarnado como homem e ter te dado acesso ao santo lugar. Irmãos, isso é muito poderoso. Agora, nesse momento, tem uns judeus de 33 anos sentado à destra do Pai, rogando por você, te capacitando, te enviando. Essa é a boa nova. Estamos debaixo da boa notícia. Estamos debaixo da boa nova. Jesus, ele morreu. O Deus encarnado veio na terra, morreu, mas ressuscitou. O Deus Emanuel, já estou quase encerrando. O Deus Emanuel caminhou entre nós. E esses dias eu estava pensando, né? Nossa, devia ser muito top, muito maneiro ter caminhado com Emanuel, com Jesus, né? Imagina o privilégio dos discípulos, de Pedro, de João. Uau, que legal, caminhar com Jesus. Mas o que é melhor do que o Emanuel, do que o Deus conosco? Melhor do que o Deus conosco é o Deus dentro de nós. Ele foi, mas ele deixou o Consolador que habita dentro de você, que te capacita para vencer o pecado, para vencer a prostituição. Ele te capacita para colocar a mão sobre os enfermos. Ele te habilita para curar pessoas, para colocar a mão sobre espíritos imundos. Ele derrama sobre você unção e poder, porque ele habita dentro de você. Ele entende as suas dores. Sim, muitas coisas é difícil de externalizar, de compartilhar, porque dá a impressão que as pessoas não entendem. Mas o Espírito de Deus, ele entende, porque ele mora dentro de você. Se coloque de pé.